Opa, meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito e criador do treinamento Expert em Execução. Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série de vídeos onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para encontrar patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. É com muito prazer que eu estou procurando transferir a você um pouco da experiência prática que eu adquiri ao longo de mais de 17 anos atuando como juiz de direito e conduzindo milhares de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença. No vídeo 1, eu te contei um pouco da minha história e como que eu fiz para criar um método de preparação através do qual é possível que um advogado, ainda que não tenha muita experiência prática, possa conseguir pleno sucesso na busca de patrimônio do devedor, garantindo o recebimento de um crédito. Você se lembra que eu te falei que o sucesso na localização de patrimônio do devedor depende de dois fatores fundamentais: tempo e estratégia. Saber agir no momento adequado e ter muito bem estruturado os 4 pilares de atuação estratégica: prevenir, procurar, coagir e recuperar. Já no vídeo 1, eu te ensinei uma estratégia muito efetiva de prevenção, para que você saiba evitar a triste realidade do seu cliente ganhar, mas não levar. No vídeo 2, eu te passei algumas técnicas relacionadas aos pilares da prevenção e da procura de bens do executado. Eu te ensinei dicas práticas para que você não sofra com calote de devedores mal intencionados, assim como te mostrei como conseguir encontrar bens do devedor através de meios alternativos que fogem do comum, daquilo que geralmente se aplica na prática sem muito sucesso. Se você não assistiu aos vídeos 1 e 2, para tudo nesse exato momento e vai lá assistir. Não caia na tentação de querer assistir a aula 3 sem ter assistido às aulas anteriores. Eu programei didaticamente essa sequência de aulas para que elas sejam assistidas exatamente na ordem apresentada. Então, para que você possa compreender perfeitamente tudo aquilo que eu vou te passar e para que não fique nenhum vazio de conhecimento ou de informação, é fundamental que você assista todas as aulas e não pule nenhuma delas. Bom, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com mais detalhes os pilares da procura, da coação ou coerção e da recuperação de bens do executado. Eu também vou te contar a história da empresa de fachada, que era utilizada por um devedor desonesto para se livrar dos seus credores. Você vai ver que um aluno que me acompanha nas redes sociais conseguiu reverter uma situação de patente fraude à execução e teve sucesso no recebimento de um crédito que perseguia há anos. Eu vou te mostrar também como a falta de experiência prática pode fazer com que um pedido executivo seja apresentado no momento indevido e, por isso, acabe sendo indeferido pelo magistrado. Você vai aprender exatamente quando e como deve pleitear a aplicação das famosas medidas de apoio à execução, como a apreensão de passaporte e CNH do devedor, por exemplo. Também nesse vídeo eu vou responder algumas dúvidas que eu tenho recebido por e-mail, além de te dar várias dicas práticas muito efetivas para você conseguir encontrar patrimônio do devedor. Se você deseja ganhar experiência prática e saber efetivamente como agir para ter sucesso em suas execuções, fica comigo até o final. Bom, durante essa série de vídeos, eu tenho recebido inúmeras dúvidas dos participantes e eu resolvi escolher alguma delas para dividir com vocês, pois eu acredito que podem ser dúvidas comuns e porque a resposta a elas pode te ajudar bastante. Vamos lá? O Jurandir Gonçalves, de Fortaleza, enviou a seguinte pergunta: Dr. José Andrade, eu sou advogado há pouco mais de 2 anos e estou começando a formar minha carteira de clientes. Eu sei que existe mesmo o perigo do famoso ganha, mas não leva. Embora isso não tenha acontecido comigo, eu já vi acontecer com vários colegas. Mas a minha dúvida é a seguinte: eu, que ainda não tenho muitos clientes, não é melhor eu me preocupar em como arrumar mais clientes, em como aumentar a minha carteira de clientes, antes de me preocupar com esses problemas que o senhor está falando? Olha, Jurandir, sinceramente, eu recomendo que você inverta absolutamente a sua ordem de prioridades. Do que adianta você ter uma carteira enorme de clientes se você não conseguir entregar resultado para eles? O que você acha que vale mais? 10 clientes em favor de quem você conseguiu uma sentença favorável, mas que não conseguiram encontrar patrimônio do devedor? Ou um cliente que teve o seu prejuízo integralmente ressarcido porque você conseguiu entregar e encontrar bens do devedor e garantir o pagamento da dívida?
Eu não tenho dúvida de que um cliente satisfeito é capaz de te trazer os outros 10 clientes para o seu escritório, porque ele vai recomendar o seu serviço. Ele te procurou e você entregou o resultado que ele esperava. Agora, 10 clientes insatisfeitos, 10 clientes que pagaram caras custas processuais, que pagaram honorários contratuais, que esperaram anos e anos por uma sentença, mas que depois viram o processo ser arquivado ou mesmo extinto, porque não encontrou o patrimônio do devedor, eu não tenho dúvida de que serão os primeiros a reclamarem do seu serviço, os primeiros a nunca mais voltarem para o seu escritório. Estes certamente não vão te trazer novos clientes. Pensa bem, não é isso que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, quando nós procuramos um profissional para ajudar a perder peso, por exemplo, a emagrecer. Se a gente tem resultado com as técnicas que ele ensina, se a gente consegue realmente atingir o nosso objetivo, ou ao menos parte deles, não somos nós os primeiros a indicar esse profissional para os nossos amigos? Pois bem, no direito funciona da mesma forma. O advogado que entrega resultado para o seu cliente, o advogado que consegue, que conhece os meios de fazer com que o seu cliente obtenha realmente um resultado concreto nos seus processos, não tenha dúvida de que ele recebe inúmeras indicações desse cliente satisfeito. E olha, Jurandir, eu sei que você deve estar pensando que não depende só de você para que o seu cliente tenha resultado, mas na prática, o cliente não pensa assim. Ele não quer saber se a culpa pelo não recebimento é sua, se é do Poder Judiciário ou se é dele mesmo que fez um mau negócio, por exemplo. A única coisa que o cliente olha é o resultado. Se você entrega resultado, é visto como um bom profissional e ele recomenda o seu serviço aos amigos. Se não entrega, ele nunca mais volta e ainda sai falando mal. Infelizmente, isso é o que acontece na esmagadora maioria das vezes. Então, Jurandir, aproveita que você está no começo da sua carreira e foca com a mais absoluta prioridade em aprender a dar resultado a cada um dos seus clientes. Eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua tarefa de conquistar novos clientes vai se tornar muito mais fácil. A propósito, Jurandir, eu quero aproveitar para te mostrar agora uma técnica que você pode aplicar em seus processos para tentar localizar bens imóveis de um devedor. Uma técnica que vai fortalecer suas estratégias de procura, de perseguição de bens do executado. Infelizmente, a maioria dos advogados se contenta em fazer busca de bens imóveis do devedor, indo ou realizando pesquisa nos cartórios de registro de imóveis. Mas a partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo nunca mais vai se contentar com isso. Infelizmente, muitos devedores maliciosos, na tentativa de se furtar dos credores, adquirem um bem imóvel, mas deixam de registrar o bem no seu nome. Então, se você limitar a realizar a busca apenas no cartório de registro de imóveis, você não vai encontrar nada. A partir de agora, além de realizar a busca de bens nos cartórios de registro de imóveis, você também vai diligenciar nos demais cartórios extrajudiciais da sua cidade, para buscar escritura de compra e venda lavrada em nome do devedor. Isso porque, já antevendo a conduta dos seus credores, muitos devedores maliciosos, quando compram um imóvel, combinam com os vendedores que eles não vão registrar a venda no seu nome, mas que vão apenas registrar a compra e venda e pegar uma procuração que lhes dê autorização para vender o bem para outra pessoa. Assim, o devedor se torna proprietário de fato do bem, mas o imóvel continua registrado em nome do antigo dono. Na prática, quando você encontrar alguma escritura de compra e venda ou procuração que confira ao seu devedor a prerrogativa de vender um bem imóvel a quem ele quiser, você vai indicar esse bem à penhora na sua ação de execução e vai esclarecer ao magistrado que o devedor está praticando patente simulação, que o bem de fato pertence a ele, mas que continua registrado no nome do antigo dono apenas para frustrar os credores. Eu já vi essa técnica sendo aplicada inúmeras vezes com muito sucesso. Você também deve passar a aplicá-la. Mas se você quiser se guardar de toda a cautela, você pode pedir a aplicação de uma medida cautelar ao magistrado. Antes mesmo da efetivação da penhora, você vai mostrar ao juiz a manobra feita pelo devedor para ocultar o seu patrimônio, vai pedir a ele que proíba a realização de transferência do imóvel e, ao mesmo tempo, vai pedir que o juiz intime o antigo dono,
aquele que ainda figura como proprietário no registro de imóveis, para que ele esclareça se vendeu ou não o bem ao seu devedor. Como na esmagadora maioria das vezes os vendedores eles não querem se envolver com as falcatruas dos compradores maliciosos, eles acabam confessando que efetivamente venderam o bem e o credor acaba concretizando a realização da penhora. Eu não tenho dúvida em afirmar que o advogado que conhece os melhores caminhos, que sabe como atacar e dar a volta nas atitudes maliciosas dos devedores, tem chance muito maior de entregar um resultado positivo ao cliente que bateu na porta do escritório. A segunda pergunta veio de São Paulo. A Elizabeth Cavalcante mandou a seguinte pergunta para o nosso e-mail. Dr. José, eu já tenho 14 anos de advocacia, um escritório que paga as minhas contas. Embora eu considere a minha advocacia estabilizada, às vezes eu penso que eu estou ficando para trás. Como que as novas tecnologias, especialmente a internet, podem me ajudar na busca de bens do executado? Primeiro, Elizabeth, muito obrigado pela sua pergunta. Ela toca num ponto muito importante. Infelizmente, muitos profissionais, dentre eles advogados, magistrados e etc., acabam se acomodando na profissão, especialmente quando adquirem certa estabilidade. E para o advogado em especial, é aí que mora o perigo. Eu tenho acompanhado a crescente reclamação dos meus alunos nas conversas entre eles, no sentido de que tem ficado cada dia mais difícil advogar. A maioria reclama que de uns tempos para cá tem sofrido com o aumento da concorrência. Clientes que antes os procuravam agora estão indo atrás de outros profissionais, alguns da própria família que se tornaram advogados e outros por questões financeiras mesmo, porque encontraram um serviço mais barato. Eu acredito que você já deve ter percebido isso também na sua advocacia, né, Elizabeth? Mas o fato é que o antídoto para tudo isso, o que vai te deixar realmente imune à concorrência e garantir vida longa ao seu escritório de advocacia, passa por dois fatores. O primeiro, como eu já disse, é você ser a melhor pessoa possível em entregar resultado para os seus clientes. Quanto mais resultado você gerar, mais satisfeito eles vão ficar e mais vão voltar e recomendar o seu escritório. Já o segundo fator, que eu reputo de igual importância, é você estar antenada a tudo que está acontecendo no mundo, em especial sobre as novas tecnologias, sobre as novas formas em que as pessoas estão se relacionando, contratando, fazendo negócio. As relações entre as pessoas, você já deve ter percebido, estão cada vez mais digitais. Contratos são fechados à distância, pagos com moedas virtuais, trabalhadores possuem créditos em aplicativos, pessoas depositam quantias em bancos virtuais. Até nas relações entre particulares e o Estado já não há mais grande formalização de documentos físicos. Hoje, praticamente tudo é armazenado na nuvem e há um sistema diferenciado para cada tipo de relação. Então, se você não acompanhar essa revolução digital, Elizabeth, eu sinto te dizer que você vai ficar para trás. Apenas para exemplificar o que eu estou falando, eu vou mencionar aqui algumas modalidades de penhora que eu já deferi como juiz de direito e que estão estritamente relacionadas às mudanças tecnológicas que a gente está vivendo. Por exemplo, penhora de pontos que o devedor possui junto aos programas de fidelidade. Eu não sei se você sabe, mas existem diversos programas de fidelidade, a maioria operado por companhias de transporte aéreo, do qual o seu devedor pode participar. E os pontos que ele acumula nesses programas possuem valor econômico e são inclusive comercializados na internet. Então, por que desprezar a possibilidade de penhorar esse crédito? Outro exemplo, crédito que as empresas possuem junto ao poder público. É muito comum as empresas nas relações tributárias com o Estado acabarem ficando com crédito de ICMS, por exemplo. Você tem pesquisado se o seu devedor tem algum crédito desse tipo? Como se trata de informação pública, basta a remessa de um ofício seu para o órgão estadual para que você tenha essa informação, por exemplo. E caso a resposta seja positiva, esse crédito pode ser penhorado. Penhora de crédito junto aos aplicativos. Quantos devedores de pensão alimentícia, por exemplo, trabalham com os aplicativos de transporte de passageiro ou de comida? E quantos deles, para evitar a penhora desses créditos, simplesmente não transferem tudo para sua conta, com medo de um bloqueio via Bacenjude? Você tem se preocupado em verificar se o devedor do seu cliente tem esse tipo de crédito? E por falar em Bacenjude, você sabe que a pesquisa de dinheiro feita pelo Bacenjude não alcança todos os lugares onde o seu devedor pode ter dinheiro armazenado? Por exemplo, se o devedor do seu processo
estiver aplicando os recursos em uma securitizadora de crédito, nessa altura do campeonato ele deve estar rindo à toa toda vez que vê você pedir a realização de penhora junto ao Bacenjude, porque ele sabe que lá você não vai encontrar nada. A propósito, você tomou conhecimento do sistema muito recente que foi criado pelo TRT da 18ª Região e que está revolucionando a utilização do sistema Bacenjude? Se você ainda não sabe dessa, eu vou aproveitar para te contar. Quando um juiz determina a realização de pesquisa de bens do devedor no sistema Bacenjude, infelizmente, as instituições financeiras consultam a situação por apenas 24 horas. Ou seja, se em 24 horas não tiver qualquer quantia depositada nas contas bancárias do executado, a resposta do Bacenjude volta negativa. Acontece que, sabendo dessa forma de atuar do sistema, muitos devedores continuam utilizando as suas contas bancárias, mas não deixam o dinheiro depositado por muito tempo. Quando recebem algum depósito em conta, tratam logo de sacar ou de transferir para outra pessoa, geralmente um parente ou um laranja. E foi aí que o TRT da 18ª Região teve a genial ideia de criar um sistema que foi denominado de SAB, que praticamente automatiza a consulta ao sistema Bacenjude. Quando esse sistema é utilizado, os pedidos enviados pelo juiz para o Bacenjude são renovados automaticamente, ou seja, ele torna o bloqueio de numerário constante até que haja algum depósito na conta do devedor. Assim, se em algum dia o devedor malicioso receber um depósito na sua conta bancária, a quantia vai ser imediatamente bloqueada e enviada ao processo, já que a ordem emitida ao Bacenjude pelo novo sistema SAB é renovada sistematicamente até que haja a efetividade da consulta. É importante que você saiba que esse sistema é tão novo que muitos tribunais ainda não têm acesso a ele. O TRT da 18ª Região tem firmado convênio com vários tribunais do país para estender a utilização desse importante sistema para todo o Brasil. Olha, eu poderia passar várias horas aqui falando das novas ferramentas e possibilidades de busca de crédito de um devedor por meio das novas tecnologias, das novas formas de se relacionar das pessoas, empresa e Estado. Mas eu acho que já deu para você perceber qual é o caminho, né, Elizabeth? Se você parar no tempo, infelizmente a sua advocacia vai morrer. Eu recomendo a você, Elizabeth, assim como a todos que estão assistindo a esse vídeo, que comece hoje mesmo a se preocupar, a se inteirar sobre tudo o que há de mais recente e moderno na busca de bens do executado, sobre as novas ferramentas disponíveis, sobre o alcance e a funcionalidade de cada sistema operado pela Justiça. Enfim, eu recomendo que você caminhe ao menos na mesma velocidade que a sociedade tem caminhado. E se você quiser a minha ajuda para isso, se você quiser conhecer e assimilar em muito pouco tempo toda a experiência prática que eu consegui angariar ao longo dos meus mais de 17 anos, conduzindo milhares de execução e pedidos de cumprimento de sentença, se você quiser conhecer em detalhes as novas modalidades de penhora e busca de bens dos devedores que têm sido aceita e aplicada pelos juízes e tribunais, especialmente pelo STJ, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo até o final. Agora, eu quero falar com você sobre uma das estratégias mais importantes para garantir o recebimento de um crédito. Eu me refiro à estratégia da coação. A nossa legislação prevê diversas medidas que um credor pode tomar, seja dentro ou fora do processo, para tentar, de alguma forma, coagir, pressionar licitamente o devedor ao pagamento de um débito. Mas preste muita atenção. Eu estou me referindo à coação no sentido técnico da palavra e por meios de atitudes previstas em lei. Muito provavelmente você já tem ouvido falar da apreensão de passaporte, do recolhimento da CNH do devedor, como medidas tomadas pelo Poder Judiciário para coagir o devedor ao pagamento de uma dívida. Mas o que talvez você não saiba é exatamente o que você precisa fazer para que essas medidas sejam deferidas na prática nos seus processos. O que talvez você não saiba é qual a maneira e o momento adequado para pedir ao juiz a aplicação dessas medidas coercitivas, que podem ser de grande aliadas na busca pelo recebimento de um crédito. E é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Vamos lá? O artigo 139, inciso 4 do CPC, estabelece o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Veja, pois,
que, para garantir o cumprimento de uma ordem de pagamento, o magistrado pode determinar todas as medidas indutivas e coercitivas que se mostrarem necessárias. Mas para conseguir ter êxito em seus pedidos de aplicação dessas medidas coercitivas, você precisa observar dois elementos fundamentais. O primeiro elemento e mais importante de todos é o tempo. Você precisa saber o momento adequado de pedir a aplicação dessas medidas coercitivas. Segundo, a medida que você pedir deve ser coerente, razoável e não pode de maneira alguma ofender a dignidade do devedor. Vamos lá? Vamos falar sobre o momento adequado para pedir a aplicação de uma medida coercitiva. Você nunca, jamais vai pleitear a aplicação de uma medida coercitiva logo no começo da sua execução ou do seu pedido de cumprimento de sentença. Da mesma forma, você não vai pleitear essa medida assim que tiver sido frustrada uma primeira tentativa de penhora. As medidas coercitivas têm sido aplicadas pelos magistrados e confirmadas pelos tribunais como medida de exceção, ou seja, quando já se tentou praticamente de tudo para localizar bens do executado sem ter tido sucesso. Então, na prática, nos seus processos, você só vai pleitear a aplicação de alguma medida coercitiva, como a apreensão da CNH ou passaporte do executado, depois de ter tentado várias medidas de penhora sem sucesso. Você precisa deixar claro e evidente para o juiz que você já tentou inúmeras alternativas e que não há outro caminho, senão começar a induzir, a coagir o pagamento da dívida. Guarda uma coisa para você: nenhum magistrado gosta de deferir medidas excepcionais que fujam dos padrões que eles estão acostumados, a não ser que não haja outra alternativa. Quanto à medida coercitiva em si, como eu já disse, ela deve ser coerente, razoável e não ofender a dignidade do devedor. Se o devedor do seu processo trabalha como motorista de táxi, por exemplo, não é razoável que você peça a apreensão da CNH dele. Mas se o seu executado é pessoa que possui conta bancária no exterior, que com a penhora você não consegue atingir, é coerente e razoável que você peça o bloqueio do passaporte desse devedor. Certamente, ficando impedido de viajar e de ter acesso ao seu dinheiro em outro país, o devedor vai se sentir coagido a dar quitação ao débito. Se a medida que você pleitear fugir da razoabilidade, parecer desproporcional ou que de alguma forma ofender a dignidade do devedor, muito provavelmente ela vai ser indeferida. Você não pode pedir, por exemplo, que o devedor seja impedido de encontrar uma determinada pessoa ou de jantar em um determinado restaurante enquanto não quitar a dívida. Aos olhos de qualquer pessoa, isso seria desproporcional e fora da razoabilidade. Da mesma forma, se você pedir que o magistrado obrigue o devedor a usar uma camiseta escrita "sou devedor" enquanto não pagar a dívida, certamente que o seu pedido vai ser indeferido por ofensa à dignidade da pessoa humana. É bom que você saiba que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar algumas vezes a aplicação dessas medidas coercitivas, previstas lá no artigo 139 do CPC. E o que ficou evidente de todas as decisões é que esse tipo de medida deve ser aplicada levando em conta os parâmetros que eu acabei de mencionar a você, assim como a situação de cada caso concreto. Para que você possa se aprofundar mais sobre esse assunto, vale a pena a leitura do recurso em HC, cujo número está aparecendo aqui na tela. Esses recursos são oriundos do Superior Tribunal de Justiça e você pode acessá-los a qualquer momento. Eu acredito que deu para você perceber como é importante saber a hora exata de apresentar as suas postulações dentro de uma ação de execução. Não basta apenas que o seu pedido seja adequado. O momento processual em que você apresenta ao juiz é fundamental para o deferimento ou indeferimento. Agora que você já sabe quando e como formular pedido de aplicação de medida coercitiva, eu tenho certeza que isso vai aumentar muito a chance de você ter sucesso nas suas postulações. Muito bem, agora nós vamos entrar no estudo de um dos pontos mais problemáticos de uma ação de execução ou de um pedido de cumprimento de sentença. Se você quer efetivamente garantir resultado ao seu cliente, você deve simplesmente dominar todas as estratégias de recuperação de patrimônio desviado pelo executado. Quem nunca passou pela situação de levar anos para conseguir uma sentença, depois lutar por um bom tempo para conseguir ver a sentença mantida em grau de recurso, mas quando chegou na fase de execução, acabou descobrindo que o devedor se desfez de todos os seus bens, frustrando os credores e a execução? Talvez você não saiba, mas existem inúmeros caminhos que você pode seguir para desfazer as artimanhas praticadas pelos devedores que ocultam seu patrimônio para prejudicar os credores. Fraude à execução,
fraude contra credores, a famosa ação pauliana, fraude contra a penhora, desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa da personalidade jurídica, responsabilização de grupos econômicos, ação declaratória de simulação. Estes são apenas alguns exemplos de ferramentas que o sistema processual coloca à sua disposição para que você consiga recuperar um bem desviado pelo devedor e com isso garantir o recebimento do crédito do seu cliente. Mas agora eu te pergunto, você sabe quando e como usar cada uma dessas ferramentas? Ou você tem se limitado a aceitar e lamentar quando descobre que o seu cliente foi vítima de fraude e que o devedor está rindo à toa depois de ter colocado todos os seus bens em nome de laranja? Há quem prefira ficar se lamentando e reclamando das leis, do poder judiciário, dos devedores, muitas vezes até com razão. Mas eu vou te mostrar que há um caminho melhor a seguir, o caminho do conhecimento e da aplicação do conhecimento. Você vai ver que é possível ser mais esperto do que os devedores espertalhões. Basta agir no momento certo e através da ferramenta adequada. Pois bem, a partir de agora eu vou te contar o caso da empresa de fachada. Eu vou te mostrar como é importante você dominar todas as ferramentas de recuperação de bens desviados pelos devedores. O Vladimir Antunes, o advogado que me acompanha nas redes sociais, me mandou um e-mail contando que sofreu durante anos com uma ação de execução de título extrajudicial, uma vez que ele não conseguia encontrar patrimônio algum em nome de uma empresa devedora. Disse o Vladimir que, apesar de possuir inúmeras provas de que o sócio da empresa vivia uma vida de riqueza, andava em carro de luxo, comia nos melhores restaurantes da cidade, ele nunca teve sucesso em localizar bens para garantir a execução. Mas quando já estava a ponto de desistir, ele acabou ouvindo uma dica que eu divulguei nas minhas redes sociais, aplicou na prática e conseguiu reverter a situação. Agora você deve estar curioso para saber que dica foi essa, né? E é o que eu vou te contar a partir de agora. No caso do Vladimir, ele me contou que a empresa que devia para o cliente dele continuava em atividade, mas que não tinha qualquer patrimônio registrado em seu nome. Não tinha dinheiro na conta, não tinha bens na sede, não tinha imóvel registrado, enfim, não tinha nada. Como o devedor ostentava uma vida de riqueza, estava sempre viajando, andando de carros luxuosos, Vladimir resolveu pedir ao juízo a desconsideração da personalidade jurídica, para que pudesse realizar a busca de bens em nome dos sócios. Acontece que mesmo depois de deferido o pedido de desconsideração, o Vladimir continuou sem sucesso. Não havia nada no nome dos sócios, nenhum centavo nas contas, nenhum automóvel, nenhuma casa, nada. Até que um dia, assistindo uma aula ao vivo que eu dei no YouTube, o Vladimir aplicou uma técnica que eu chamo de dinheiro de risco. Nessa técnica, eu ensino aos meus alunos uma forma muito simples de descobrir para onde que está indo o dinheiro de uma empresa que continua aberta, operando normalmente, mas que não tem nada em seu nome. E eu ensino também o que fazer para conseguir penhorar esse dinheiro, ainda que ele não esteja no nome da empresa ou dos seus sócios. A técnica se chama dinheiro de risco por uma simples razão. Ao aplicá-la, ou você vai ter sucesso e descobrir a falcatrua do devedor, ou você vai aumentar um pouco mais o seu prejuízo. Mas eu garanto que esse esforço pode valer a pena. Vamos lá? Geralmente, quando uma empresa está ativa, operando normalmente, mas não se encontra patrimônio algum no nome dela ou dos sócios, muito provavelmente é porque ela está se valendo do nome, do CPF ou do CNPJ de uma outra pessoa física ou jurídica para poder receber aquilo que a ela é devido. Por exemplo, a empresa A mantém uma loja de venda de tinta, mas todos os pagamentos por elas recebidos são redirecionados para a conta de uma outra empresa ou para uma empresa ou para uma pessoa física diferente dos sócios, geralmente para algum familiar ou amigo, o famoso laranja. Mas agora você deve estar pensando, mas professor, como que eu vou descobrir isso? E o pior, depois que eu descobrir, o que eu devo fazer? E é aqui que entra a aplicação da técnica do dinheiro de risco. Você vai pedir para que alguém da sua confiança faça um novo negócio com essa empresa devedora. Se ela trabalha com a venda de tinta, por exemplo, você vai simplesmente pedir que a pessoa da sua confiança realize uma nova compra com a empresa devedora. Porém, você vai procurar documentar toda a negociação. Pode ser através de e-mail, de mensagem do WhatsApp, enfim, pode ser por qualquer forma. O importante é que você tenha documentada a nova negociação travada com a empresa, especialmente o momento em que ela orienta o comprador a fazer o pagamento em uma conta diferente da dela. E assim que você tiver essa prova documental, você vai mostrar toda a trama para o juiz em uma ação autônoma e vai pleitear que seja declarada a prática de simulação. Ao mesmo tempo,
você vai pedir o bloqueio de toda a quantia em dinheiro encontrada na conta dessa pessoa que está recebendo os pagamentos da empresa devedora, para que ao final esse dinheiro bloqueado possa ser utilizado para pagamento do crédito do seu cliente. Mas agora você pode estar pensando, professor, isso é muito difícil de dar certo, o juiz não vai acolher o meu pedido e etc, etc, etc. Olha, deixa eu te falar duas coisas. A primeira é que não é fácil mesmo. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E a segunda é, na verdade, uma pergunta. Você sabe o que realmente diferencia um advogado de sucesso, um advogado que realmente entrega resultado para os seus clientes, daquele advogado que vai passar a vida toda reclamando, se lamentando, colocando a culpa do insucesso dele nos outros, no mercado, no judiciário e em várias outras coisas? A diferença é que o advogado de sucesso, ele escuta uma dica prática como essa que eu acabei de te dar e procura desde logo aplicar nos seus casos concretos. Ele tenta, ainda que ao final ele não venha ter sucesso. Ele sabe que o não ele já tem. Então, ele luta para ir em busca do sim. Já o advogado fracassado, aquele que só enxerga problema e dificuldade, ele prefere apontar 1 milhão de motivos para não usar uma técnica, para dizer que ela não vai funcionar, para dizer que na prática não dá certo, enfim. Por ter preguiça mental de tentar aprender uma coisa nova, o fracassado prefere mirar nos problemas ao invés de apostar na solução. Eu não sei ao certo qual é o seu perfil, qual atitude você costuma tomar quando se depara com esse tipo de situação. Mas no caso do meu aluno Vladimir, no caso da empresa de fachada, que eu te contei agora há pouco, ele optou por agir e por tentar algo diferente antes de se dar por vencido. O Vladimir aplicou a técnica do dinheiro de risco, ingressou com a ação anulatória e teve reconhecida pelo juiz a prática de simulação. Ao final, todo o dinheiro que era depositado em uma conta da filha do dono da empresa de fachada acabou servindo para o pagamento da dívida daquela ação de execução que o Vladimir estava prestes a desistir. Veja como é importante ter bem estruturadas as técnicas de recuperação do patrimônio desviado pelo executado. Como eu já te falei, existem vários outros meios, várias outras técnicas que você pode utilizar para desfazer as falcatruas, as artimanhas aplicadas pelos devedores para prejudicar os credores. É muito importante que você conheça em detalhe cada uma delas. Bom, como você pode ver, o que eu estou te passando nessas aulas são sacadas que não se ensinam nos livros e muito menos na faculdade de Direito. São dicas que só se aprendem na prática e esse é o meu objetivo, transmitir a você conhecimentos que apenas a experiência nos dá, que apenas o dia a dia da prática jurídica pode nos proporcionar. E é isso que eu vou transmitir com muito mais detalhes e minúcias aos alunos que optarem por participar do treinamento avançado Expert em Execução, que eu já tive a oportunidade de mencionar anteriormente e que eu vou dar mais detalhes adiante. E por falar no treinamento Expert em Execução, a Rosângela Leitão, de São Paulo, mandou um e-mail para a gente dizendo o seguinte: sou advogada há 5 anos e sofro muito por não encontrar patrimônio de vários devedores. Acho que se eu conseguisse receber 10% do que os meus clientes têm direito, eu ficaria rica. Estou muito ansiosa para saber mais detalhes a respeito do treinamento que o senhor se referiu no vídeo, inclusive quanto ele vai custar. Será que eu vou conseguir realizar o investimento para participar do curso? Olha, Rosângela, o que eu posso te dizer por enquanto a respeito do treinamento avançado que eu vou realizar é que ele não vai custar o preço de uma banana na feira. Infelizmente, eu não tenho condições de proporcionar esse treinamento para uma grande quantidade de pessoas. Então, eu vou procurar dedicar todo o meu tempo livre, que eu não estiver trabalhando como juiz de direito, para ensinar poucas pessoas e uma pequena turma. Tudo aquilo que eu demorei mais de 17 anos para aprender. E você deve concordar comigo que isso tem um certo valor, né? O treinamento vai ser um facilitador, um encurtador de distância. Quem participar vai ganhar em poucos meses mais de 17 anos de experiência na análise e condução de milhares de ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença. E isso eu tenho que valorizar. Existe uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin, um ex-ministro norte-americano, onde ele diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Mas não é só isso. Você já parou para calcular quanto que um advogado gasta para se formar em direito e poder exercer a sua profissão? Olha, em uma faculdade particular, você paga a mensalidade de cerca de R$1.000. Ou seja, no final dos 5 anos do curso, você vai ter gasto aí mais de R$60.000 para se formar. Isso sem contar as inúmeras despesas com livros, xerox, palestras e etc. Depois de formado, pode ser que você ainda gaste pelo menos aí mais uns R$2.000 em livros,
curso preparatório para a prova da OAB. Porém, se quando for advogar, você não souber como entregar resultado para os seus clientes, se você não souber como encontrar bens do devedor e garantir o recebimento do crédito daquele que te procura, certamente você vai ter jogado fora os mais de 60 mil reais que investiu na sua formação, porque você vai perder o cliente, porque ele te procurou em busca de um resultado que você acabou não conseguindo entregar. Então, para quem já gastou mais de 60 mil reais para se tornar um advogado, não parece adequado e sensato investir um pouco mais para ter uma boa formação e garantir o sucesso das ações de execução e nos pedidos de cumprimento de sentença? Um outro cenário. Imagina que você foi contratada para entrar com uma ação que vai te render honorários de cerca de 30 mil reais. Honorários estes que vão ser pagos ao final da ação, quando o cliente receber. Acontece que por não conseguir encontrar patrimônio do devedor, você não consegue fazer o seu cliente receber e, consequentemente, não consegue receber os seus honorários. Veja, então, como são importantes os ensinamentos que eu estou te passando nesse workshop e que eu vou te passar com muito mais detalhes e profundidade para aqueles que optarem por participar do treinamento avançado. Uma simples dica prática que eu te ensinar e que você aplicar com sucesso no seu processo vai poder garantir o recebimento do crédito do seu cliente e, em consequência, os seus honorários de 30 mil reais. Veja que, olhando por esse ângulo, qualquer quantia que você investir para ter uma formação completa, para saber exatamente como encontrar patrimônio do devedor, pode ser insignificante frente a o tanto de ganho financeiro que esse conhecimento pode te trazer. Com a aplicação de apenas uma dica do curso, você pode ter de volta todo o investimento que você fez para participar dele, além de muito mais, pois certamente você vai levar esse conhecimento para toda a sua vida e para todos os demais processos em que você venha a atuar. Eu devolvo a sua pergunta, Rosângela, com outras duas perguntas bem simples. Quanto você pagaria para saber como desfazer aquela falcatrua que o devedor malicioso do seu cliente tem aplicado para desviar seus bens para o nome de laranja? Quanto você pagaria para conhecer medidas alternativas de penhora, medidas que têm sido aplicadas diariamente pela Justiça, mas que talvez você não conheça e por isso esteja perdendo a oportunidade de conseguir encontrar bens do devedor? Eu acredito que tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu não sei ao certo o que você prioriza na sua vida nesse momento. Se é adquirir boas roupas, um novo celular, se é jantar em bons restaurantes, se é ter um carro do ano, se é comprar eletrodoméstico para sua casa ou o que for. E não há nada de errado se essas coisas forem as prioridades da sua vida, tá bom? Você só precisa estar ciente de que quando a gente coloca a educação e o acesso ao conhecimento em segundo plano na nossa vida, dificilmente a gente consegue atingir os nossos objetivos. Dificilmente conseguimos conquistar todos os bens materiais e o conforto profissional que tanto sonhamos. E se você está pronto para subir mais um degrau, como eu disse anteriormente, eu preparei um programa que vai acelerar toda a sua jornada em busca de experiência, de segurança e de muita capacidade na hora de encontrar patrimônio do devedor e garantir o resultado das suas ações de execução e pedidos de cumprimento de sentença. Você vai ter a oportunidade de ter acesso a todo o conhecimento prático que eu consegui adquirir ao longo de todos esses anos. O meu objetivo ao criar o treinamento avançado é fazer com que você seja capaz de encontrar patrimônio do devedor e com isso garantir o recebimento de um crédito, eliminando de sua vida profissional a frustração de ganhar, mas não levar. Mas o que você deve estar querendo saber agora é o que esse treinamento vai incluir? Bom, no meu treinamento avançado, você vai ter acesso a todos os detalhes que levam ao sucesso de uma ação de execução ou um pedido de cumprimento de sentença. Você vai estudar comigo cada um dos 4 grandes pilares que dão sustentação a uma estratégia eficiente de recebimento de um crédito. No primeiro pilar, você vai aprender tudo o que pode ser feito para evitar que o seu cliente acabe tomando calote e ficando sem conseguir receber o seu crédito. Você vai conhecer e estudar medidas cautelares, judiciais e extrajudiciais, que podem ser utilizadas antes mesmo de ser iniciada a execução ou o pedido de cumprimento de sentença, para que você possa agir de forma preventiva e ter sucesso na hora da execução. No segundo pilar, você vai aprender em detalhes e na prática como e onde procurar e encontrar patrimônio do devedor para que possa ser realizada a penhora e o pagamento da dívida. Você vai conhecer todos os sistemas de buscas disponíveis e entender a efetividade de cada um deles, sabendo exatamente a hora certa de utilizá-los. Você vai ter acesso
aos meios de buscas mais eficientes e modernos que dão mais resultados práticos. Vai saber exatamente como agir na hora em que o juiz te intimar para que você indique bens à penhora. Nesse pilar, você vai descobrir tudo o que pode fazer, judicial e extrajudicialmente, para ter sucesso na busca de bens. Enfim, vai saber como superar dificuldades na hora de localizar o próprio devedor, bem como o seu patrimônio, muitas vezes ocultado para dificultar a vida dos credores. No terceiro pilar, você vai conhecer as medidas coercitivas que o juiz pode utilizar para forçar o devedor a cumprir aquela obrigação de pagar. Apreensão de passaporte, de CNH, restrição a frequentar determinados locais e etc. Você vai aprender qual o momento adequado para pedir ao juiz a aplicação dessas medidas coercitivas e o que você deve fazer para que o seu pedido seja efetivamente acolhido. Você vai descobrir que existem inúmeros outros meios legais de pressionar o devedor a quitar um débito e você vai ver que você pode estar deixando de aplicar excelentes medidas de apoio à execução. No quarto pilar do método que eu vou te ensinar em detalhes no meu treinamento, que talvez seja o mais importante e surpreendente de todos, você vai conhecer todas as técnicas existentes para que você consiga recuperar patrimônio ocultado ou desviado pelo devedor, com o intuito de prejudicar os credores. Vai saber o que fazer quando o devedor transfere os seus bens para o nome de laranja, quando os bens são desviados por uma pessoa jurídica, quando o devedor não tem bens em seu nome, mas vive uma vida de alto padrão e ostentando boas condições financeiras, quando há patente fraude à execução e fraude contra credores, você vai saber exatamente o que fazer para nunca mais sofrer com o ganha mas não leva. Enfim, eu vou te mostrar aquilo que não se encontra nos livros e que faculdade nenhuma ensina, mas que é fundamental para a sua atuação prática, para que você consiga efetivamente entregar resultado aos seus clientes. Bom, eu poderia passar muito mais tempo aqui te contando tudo que eu fiz questão de incluir no meu treinamento avançado, mas eu vou deixar muita coisa para te contar no nosso próximo vídeo. O que eu posso te garantir é que o conteúdo contempla tudo o que você precisa para encontrar patrimônio do devedor e garantir o recebimento de um crédito. E agora, se você está pronto para disputar uma vaga no treinamento Expert em Execução, fica ligado na sua caixa de e-mail. Na próxima segunda-feira eu vou abrir as inscrições para o meu treinamento e quando eu abrir eu vou te enviar um e-mail com um link de inscrição. O treinamento avançado Expert em Execução é um programa 100% online comercializado pela empresa Ava Educação e pode ser feito de qualquer lugar do mundo que tenha uma conexão com a internet. Mas as primeiras pessoas que se registrarem no treinamento Expert em Execução vão ganhar como bônus o direito de participar de um grupo secreto e fechado no WhatsApp. Um grupo onde estarão presentes profissionais do direito de todo o Brasil, trocando experiências diariamente e se ajudando mutuamente. É isso mesmo, se você for uma das primeiras pessoas a conseguir reservar uma vaga no meu treinamento, você vai ter acesso, pelo período de 2 anos, a uma comunidade de juristas que, assim como você, se preocupa em entregar bons resultados aos clientes. E nesse grupo, você vai poder firmar parcerias, trocar experiência, responder e tirar as dúvidas com os demais participantes. Enfim, você nunca mais vai se sentir sozinho. Mas atenção, a princípio serão apenas 255 vagas para esse grupo do WhatsApp. Então, você vai ter que ser muito rápido se quiser garantir a sua participação nele. Eu recomendo que você faça a sua inscrição assim que receber o link de inscrição na próxima segunda-feira, pois só assim você vai conseguir garantir a sua participação no grupo de WhatsApp dos alunos. Fica atento que eu vou mandar mais detalhes sobre a inscrição no seu e-mail. Agora, eu quero te fazer um pedido. Rola essa página para baixo e me deixa um comentário. Você pode me perguntar, por exemplo, se algum conteúdo que você gostaria de aprender está ou não previsto no meu treinamento avançado. Eu vou fazer de tudo para conseguir responder a maior quantidade de dúvida possível. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Olá, eu sou Cláudio de Jesus, tenho 23 anos de advocacias ininterruptas, são várias advocacias, sou professor de processo civil, sou professor de direito constitucional há mais de 20 anos também. Sou um amante do direito. E apesar de ser um apaixonado pelo direito e uma pessoa que acredita na justiça, eu tinha um grande problema. Não via efetividade nas decisões judiciais e para me inscrever no curso Expert em Execução, eu não queria mais do mesmo. Não estava a fim de pagar, seja qual for o valor, para não receber algo de muito valor. E comecei a
seguir o professor José Andrade e percebi que ele tem uma visão de mundo muito mais ampla do que a minha, uma visão de conhecimento de causas jurídicas e de várias formas de poder dar efetividade, uma visão estratégica muito, muito acima da inteligência do homem médio. Imediatamente me inscrevi e comecei a dar efetividade aos conhecimentos novos que eu estava adquirindo. Uma das consequências positivas foi uma aula chamada Penhora de Intermediadora de Compra e Venda. São empresas que estão fora do Bacen-Jude, mas que têm créditos, que têm dinheiros dos devedores. Uma dessas penhoras deu certo, o sistema de crédito das cooperativas está fora do Bacen-Jude, as pessoas têm cartão de crédito, têm dinheiro, movimentam dinheiro lá e o Bacen-Jude não chega. Consegui uma penhora, o dinheiro foi disponibilizado em juízo, o dinheiro foi liberado por alvará. Nossa, isso é música, né? E aí o curso se pagou, o Natal se pagou, o Ano Novo se pagou. Estou muito feliz, recomendo. Sabe por quê? Porque amadorismo custa caro. Fica com Deus e pode se matricular que você não vai se arrepender. Um abraço. Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho do curso Expert em Execução. É um curso fantástico, agiliza a nossa vida, facilita a busca de cada passo na parte de execução, nos dá certeza de como proceder. E um fato que tem me ajudado muito é que antes, quando eu ia fazer os pedidos, eu fazia simplesmente peticionava e solicitava o juiz para fazer a busca no Renajude, no Bacen-Jude e etc, né? E muitas vezes o juiz não atendia, porque ele considerava que essas buscas deveriam ser feitas por nós. E com as dicas do professor, eu tive a possibilidade de conseguir que meus pedidos fossem atendidos. Então, simplesmente a gente faz as buscas, se antecipa, faz um cartório, faz no Detran, com todas as dicas que o professor dá, que facilita muito. E já na petição inicial, antes mesmo de você dar entrada no processo. E aí, seu pedido é atendido. Então, isso facilita muito o nosso tempo. O cliente fica feliz porque a coisa é mais rápida. Então, eu super indico esse curso. Ele é um divisor de águas na minha profissão, porque eu consigo, desde o atendimento ao cliente, passar um cronograma de qual passo a passo a gente vai seguir e agilidade nos processos, porque na nossa profissão a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, vale muito a pena, eu super indico, a didática do professor é excelente, mesmo quem tem conhecimento e quem não tem, consegue compreender perfeitamente o que ele está explicando, a metodologia é ótima, então super indico mesmo, vocês não vão se arrepender, é um curso fantástico, valeu cada centavo e tudo que eu consegui no ano de 2019 foi só evolução, então ele com certeza nos torna um profissional ainda melhor. Faça um curso, a possibilidade de você assistir de casa, do trabalho, você está no veículo, está dirigindo, no trânsito, você pode estar ouvindo as aulas. Então isso agiliza e facilita muito a tua vida, você está constantemente aprendendo e podendo aplicar isso no dia a dia. Tá bom, tenha uma excelente semana a todos e eu só tenho a agradecer, muita gratidão ao professor e toda a sua equipe. Até mais.